Imagine caminhar por um cemitério antigo em Leipzig, na Alemanha, em meados do século XVIII. O chão está frio, a neblina cobre as lápides e, em um canto esquecido, sem cruz, sem nome e sem honrarias, repousa o corpo de um homem. Se você perguntasse a qualquer pessoa naquela época quem estava enterrado ali, a resposta seria um dar de ombros indiferente. Talvez dissessem: "Ah, era apenas um velho organista ranzinza que brigava com os patrões e fazia músicas difíceis demais." No entanto, sob aquela terra anônima, jazia o cérebro mais complexo e brilhante que a música ocidental já produziu. Estamos falando de Johann Sebastian Bach, e a pergunta que deve estar ecoando na sua mente agora é: como é possível? Como o homem que compôs a trilha sonora do Divino, que hoje é considerado o pai da harmonia, terminou sua vida cego, pobre e enterrado como um indigente? A resposta para isso não é apenas uma tragédia histórica, é um mapa doloroso, mas necessário, sobre a diferença brutal entre preço e valor, e sobre como o mundo muitas vezes pune a excelência antes de coroá-la. Para entender por que Bach morreu pobre, precisamos primeiro destruir a imagem do gênio intocável que flutua nas nuvens. Bach não compunha esperando a inspiração divina baixar enquanto olhava para um pôr do sol. Ele era um operário. Ele tinha 20 filhos. Ele tinha contas a pagar. E aqui reside a primeira lição prática que você pode levar para a sua segunda-feira de manhã. A disciplina vence o talento quando o talento não tem disciplina, mas Bach tinha os dois em níveis assustadores. Ele não esperava ter vontade de trabalhar. Ele trabalhava porque era necessário. Ele disse uma vez: "Eu fui obrigado a ser trabalhador. Quem trabalhar com a mesma dedicação alcançará o mesmo sucesso." Isso é uma bofetada na cara da nossa cultura moderna de hackear o sucesso. Bach nos ensina que a maestria não é um bilhete de loteria. É uma construção tijolo por tijolo. Mas, se ele trabalhava tanto, por que a riqueza fugiu dele? A verdade é que Bach cometeu o que o mercado chamaria de erro de posicionamento, mas que a história chama de integridade artística. Na época dele, a moda estava mudando. O público queria músicas leves, fáceis, óperas divertidas que não exigissem pensar muito, o equivalente ao fast food cultural de hoje. Bach, no entanto, insistia em cozinhar banquetes complexos. Ele construía catedrais de som com a técnica do contraponto, onde várias melodias conversam ao mesmo tempo. Era denso, era matemático, era espiritual. Seus empregadores, muitas vezes burocratas da igreja, que entendiam tanto de música quanto uma pedra entende de voar, reclamavam constantemente. Eles queriam que ele fosse medíocre, e aqui está a segunda lição vital. Muitas vezes, o ambiente ao seu redor vai pressionar você a diminuir seu padrão para se adequar à média. Bach escolheu ser fiel à sua visão, mesmo que isso significasse ganhar menos moedas de prata. Ele entendia que estava jogando um jogo infinito, enquanto seus contemporâneos jogavam para o aplauso de fim de semana. Você está construindo algo para durar séculos, ou apenas para pagar o boleto do mês que vem? A vida de Bach foi uma série de humilhações silenciosas. Ele nunca viajou para fora da Alemanha, enquanto outros músicos, muito inferiores a ele, desfilavam em carruagens de ouro por Paris e Londres. Bach estava em uma sala fria, copiando partituras à luz de velas, estragando a própria visão. E essa é uma metáfora poderosa para a sua vida. Às vezes, você será o único a ver o valor do que está fazendo. O mundo é um espelho distorcido. Ele frequentemente premia o barulho e ignora a substância. Bach sabia disso, mas não parou. Ele caminhou, certa vez, mais de 400 quilômetros a pé, ida e volta, apenas para ouvir um mestre tocar órgão em outra cidade. Pense nisso na próxima vez que você tiver preguiça de ler um livro ou fazer um curso para se aprimorar. A sede de conhecimento de Bach era maior que o conforto de seus sapatos. Ele investia nele mesmo quando o mundo não investia um centavo. Mas a tragédia final, aquela que selou seu destino de pobreza e escuridão, veio com a cegueira. Anos forçando os olhos à luz de velas cobraram seu preço. E é aqui que entra o vilão da nossa história, um personagem que serve de alerta para todos nós hoje.
Desesperado para recuperar a visão e continuar trabalhando, Bach confiou em um homem chamado Chevalier John Taylor. Taylor era o arquétipo do charlatão, o guru de palco da época. Ele viajava pela Europa em carruagens pintadas com olhos gigantes, prometendo milagres cirúrgicos. Ele operou os olhos de Bach 2 vezes. O resultado não foi a cura, mas a cegueira total e uma infecção que debilitou a saúde do compositor até a morte. A lição aqui é brutal. O desespero nos torna vulneráveis a promessas rápidas. Taylor era o atalho. Bach, que passou a vida inteira pregando o trabalho duro, caiu na armadilha do conserto fácil no final da vida. Cuidado com quem promete resolver seus problemas complexos com uma pílula mágica, seja nos negócios, na saúde ou nas finanças. O custo do atalho foi a vida do gênio. Quando Bach morreu, cego e debilitado, em 1750, a sociedade não parou. Sua esposa, Ana Magdalena, que o ajudou a copiar tantas daquelas obras-primas, morreu na miséria, vivendo de esmolas. As partituras de Bach, manuscritos que hoje valem milhões, foram vendidos pelo peso do papel. Conta-se que açougueiros usaram folhas da Paixão segundo São Mateus para embrulhar carne. Imagine isso, a obra mais sublime da humanidade servindo para embrulhar o jantar de alguém. Parece o fim, não é? Parece que o mundo venceu e o gênio perdeu. Parece a prova de que ser honesto, trabalhador e brilhante não compensa. Mas espere, a história não termina no enterro. O verdadeiro lucro de Bach não era monetário, era o que chamamos de juros compostos da eternidade. Durante 80 anos, sua música ficou em silêncio, conhecida apenas por um pequeno círculo de estudiosos, até que um jovem chamado Felix Mendelssohn encontrou aquelas partituras e decidiu reapresentá-las ao mundo. Quando a música tocou, o mundo entrou em choque. Aquilo não era apenas música, era a estrutura do universo traduzida em som. De repente, todos aqueles que morreram ricos e famosos na época de Bach foram esquecidos, viraram notas de rodapé. E Bach, o pobre, o cego, o esquecido, ascendeu ao trono de maior de todos os tempos. O que isso nos ensina sobre o espelho do milionário? Ensina que a verdadeira riqueza é aquilo que você deixa, não apenas o que você gasta. Bach morreu pobre em dinheiro, mas morreu bilionário em legado. Ele nos ensina a resiliência estoica de fazer o trabalho bem feito, independentemente do reconhecimento imediato. Ele nos ensina que a escuridão física não pode apagar a luz da mente. Mesmo cego, ele ditou sua última obra no leito de morte. Ele transformou seu sofrimento em estrutura, sua dor em beleza. Você, que está me ouvindo agora, talvez sinta que está trabalhando no escuro. Talvez sinta que seu talento não é reconhecido, que você está plantando em concreto. A vida de Bach é o lembrete de que o tempo é o juiz final da qualidade. Não troque sua autenticidade por aplausos baratos. Não venda sua visão de longo prazo por um lucro rápido que desaparece como fumaça. A riqueza financeira é importante, sim, e deve ser buscada, mas ela é consequência de quem você se torna no processo. Bach se tornou um gigante. E a pergunta que fica para você hoje é: você está construindo uma tenda de palha que qualquer vento derruba ou está construindo, pedra por pedra, a sua própria catedral? Se você quer parar de perseguir atalhos como a cirurgia de John Taylor e quer começar a construir uma base sólida de mentalidade, estratégia e visão de longo prazo, você precisa estar no lugar certo. A verdadeira prosperidade começa quando você se olha no espelho e vê alguém capaz de superar a média. Inscreva-se agora no canal Espelho do Milionário. Aqui nós não vendemos ilusões. Nós decodificamos a mentalidade daqueles que deixaram sua marca na história. Ative o sininho, porque o próximo vídeo vai te dar a ferramenta que faltava para você sair da escuridão e encontrar a sua própria luz. Nos vemos no topo.